Olá, pessoas! A gente está fazendo um preparatório aqui em Fortaleza para um concurso da Prefeitura Municipal para CAPs e RAPs. E um dos conteúdos que aparece lá dentro da ética profissional diz respeito às resoluções do conjunto Cefez-CRES. Então, além de trabalhar essa discussão com os alunos, a gente achou interessante gravar um vídeo que a gente pudesse socializar um pouco, até porque esse conteúdo das resoluções do conjunto Cefez-CRES são conteúdos cada vez mais recorrentes nas provas de concurso. Então, eu separei algumas dessas resoluções e vou apresentar para vocês não a resolução como um todo, mas o que dessas resoluções vem aparecendo nas provas de concurso, certo? E o que são essas resoluções, né? Essas resoluções, elas são normatizações regulamentadas pelo conjunto Cefez-CRES que disciplinam, tanto do ponto de vista operacional, do trabalho do conjunto Cefez-CRES, das suas funções, mas elas também disciplinam o fazer profissional do assistente social. Então, geralmente, o que cai nas provas de concurso são essas resoluções específicas que disciplinam o fazer profissional do trabalho do assistente social, ok? Então, quando você vê lá no edital ética profissional, pode estar caindo tanto o debate mais geral da ética, né, do projeto ético-político, dos fundamentos normativos, ontológicos e sócio-históricos da ética, mas quando se trata do normativo, não necessariamente vai cair somente Código de Ética e Lei de Regulamentação. Cada vez mais a gente identifica nas provas de concurso esse conteúdo das resoluções, certo? Então eu vou citar aqui para vocês as resoluções mais recorrentes em provas de concurso e o que dessas resoluções geralmente estão caindo em prova, certo, pessoas? Vamos lá. A primeira resolução é a resolução, trouxe uma pesquinha aqui e, né, para trabalhar com vocês, eu trouxe o VADMEC com o Serviço Social, né? Para quem não conhece, essa é uma publicação nossa da Potter Social, da Socialis Editora, que a gente vende, inclusive, viu, pessoas, o VADMEC. Você pode tanto comprar aqui na sede da Potter Social em Fortaleza, ou então na loja do assistente social. Se você botar, né, www.loja do assistente social, lá vai ter .com.br, lá vai ter todos os nossos produtos e livros, incluindo o VADMEC. Cíntia, não tem o VADMEC. Mulher, faz um negócio desse não. Compra este negócio, por quê? Porque ele tem o compilado das principais legislações que tanto servem para concurso como servem para o fazer profissional, porque são as legislações que normativam muitos dos direitos sociais. Mas mesmo assim, se não tiver com a grana acochada, vai lá no site do Cefez, legislações, resoluções e procura essas resoluções que você baixa gratuitamente, certo? Você pode também encontrar gratuitamente no Serviço Social Material Grátis, que é um grupo do Facebook da Potter Social, que nós disponibilizamos lá periodicamente materiais, inclusive esse vídeo aqui vai estar postado lá também, além de vários outros materiais, vídeos. Então esse grupo, Serviço Social Material Grátis, também você vai encontrar muito material legal. Então vamos lá. Primeira resolução, né? Resolução do Cefez 443 de 2003. Institui os procedimentos para realização de desagravo público, certo? O que é o desagravo? O que é o pedido de desagravo público? Quando a honra da profissão é ferida, esse é o termo que tem na resolução. Quando a honra da profissão, ou então quando você, enquanto profissional, é ofendido no seu fazer profissional, enquanto assistente social, você pode solicitar um desagravo público, certo? Então, a resolução ela vai disciplinar isso. Em prova, é essa perguntinha, né? O desagravo público é quando a honra da profissão ou a honra do profissional na sua função de assistente social. Não é a honra, fulaninha falou mal de mim lá na calçada de casa, vou pedir um desagravo público. Não, pessoas, é quando a honra da profissão. Presta atenção. Cíntia, eu entrei no Cefez, no CRES pedindo esse desagravo, né? Porque tem que ser por escrito, pedindo que aí o CRES é acionado e ele pode reivindicar isso. Mas eu desisti. Eu posso desistir se
essa ofensa à honra foi especificamente sobre você, você pode desistir. Mas se a ofensa forem aos assistentes sociais, por mais que seja para você, ele chega lá no hospital que você trabalha, chega lá no CRAS que você trabalha e começa a dizer, você fala alguma coisa com ele, ele diz assim, essas assistentes sociais nenhum presta mesmo. Ou seja, ele está ferindo a honra da profissão e não só sua. Então, inclusive, vou ler aqui o trecho para vocês, ó. Não caberá renúncia ou desistência do procedimento de desagravo público, seja por decisão do CRES, do Cefes ou a pedido dos interessados, quando se trata de fato que atinja a categoria indistintivamente, ou seja, quando a ofensa for dirigida também a todos os assistentes sociais. Certo? Então, em prova, eu tenho que entender que a solicitação do desagravo, ela é quando a honra da profissão é ferida, e uma segunda conteúdo de prova é que sobre a renúncia. Se eu diretamente tiver sido ofendida só a mim, a Cíntia, assistente social, eu posso solicitar retirada. Agora, se mesmo sendo direcionado a mim, a ofensa se dirigiu à profissão, não é possível a renúncia. Certo, pessoas? Esses são os dois conteúdozinhos mais recorrentes dessa resolução. Vamos para outra resolução? A segunda resolução é a resolução 493 de 2006. Dispõe sobre as condições éticas e técnicas do exercício profissional do assistente social. Então, pessoas, eu vou ler aqui para vocês verem direitinho como é essa dimensão bem técnica mesmo. O local do atendimento destinado ao assistente social deve ser dotado de espaço suficiente para abordagens individuais ou coletivas, conforme as características dos serviços prestados, e deve possuir e garantir as seguintes características físicas: iluminação adequada ao trabalho diurno e noturno, conforme a organização institucional, recursos que garantam a privacidade do usuário naquilo que for revelado durante o processo de intervenção profissional, ventilação adequada a atendimentos breves ou demorados e com portas fechadas, espaço adequado para a colocação de arquivos para adequada guarda do material técnico de caráter reservado. Então, uma discussão muito recorrente sobre essa resolução é essa. O primeiro é que ela não se trata só de um debate teórico, mas ela tem dimensões técnico-práticas para pensar a estrutura física do trabalho do assistente social e listando quais são algumas dessas condições que a resolução disciplina como essenciais para a realização do nosso trabalho. Certo, pessoas? Vamos para outra resolução agora. Resolução 533, que é a resolução que regulamenta a supervisão direta de estágio. Essa resolução é uma das mais famosas, vamos supor assim, porque como ela tem que ser obrigatoriamente trabalhada por todas as unidades de ensino, muitos dos supervisores de campo, que são assistentes sociais que estão nas instituições, recebendo os estagiários, como os próprios estagiários, eles acabam dominando essa resolução. A resolução 533 de estágio, ela vai disciplinar todo o processo mesmo. E de como se dá, qual o papel da unidade de ensino, qual o papel do supervisor de campo, qual o papel do supervisor acadêmico. Vai colocar que só pode ter um estagiário para cada 10 horas semanais de trabalho do assistente social. Então, se o assistente social trabalha 10 horas, ele só pode ter um estagiário. Se ele trabalha 20, só pode ter 2. Como há uma lei que regulamenta que a nossa jornada máxima é 30 horas semanais, então ele só poderia ter 3 estagiários, cada supervisor de campo. E aí ele vai regulamentando essas discussões da estrutura de estágio. Paralelo a essa resolução, alguns editais articulam a resolução 533 com a PNE, que é a Política Nacional do Estágio, que aí ela vai detalhar mais ainda como é que se organiza o estágio no serviço social, certo? Então essa é uma resolução mais conhecida e ela vai ter esses conceitos. Vamos para a próxima resolução. Resolução 554,
dispõe sobre o não reconhecimento da inquirição das vítimas, crianças e adolescentes no processo judicial, sob a metodologia de depoimento sem danos, como sendo atribuição ou competência do profissional assistente social. A resolução só diz isso, a resolução não vai explicar o que é a metodologia, inclusive, se você quiser se aprofundar, tem lá no Serviço Social Material Grátis algumas publicações, mas o que a resolução para a prova, do ponto de vista prático, é que a metodologia de depoimento sem danos, enquanto inquirição especial a crianças e adolescentes vítimas de violência, não é nem competência, nem atribuição do assistente social, certo? Essa resolução, ela tá sub judice, ela já caiu e em alguns estados, os assistentes sociais do judiciário e os assistentes sociais que atuam em outros equipamentos da prefeitura ou do estado, atendendo crianças e adolescentes em situação vítima de violência, elas compõem as equipes de inquirição especial. Então, no fazer profissional, essa resolução, ela tá sub judice. No entanto, para a prova, a gente vai entender que a resolução, aí a gente pega o númerozinho, a resolução 554 de 2009, ela não reconhece nem como competência, nem como atribuição. Certo, pessoas? Vamos para a próxima. Resolução 556 de 2009. Procedimentos para efeito da lacração do material técnico e do material técnico sigiloso. Certo? Então, a primeira pegadinha é essa. Não é só para o material sigiloso. A resolução, ela vai disciplinar que procedimentos eu tenho que fazer para a lacração do material técnico e do material técnico sigiloso. Primeira coisa, eu vou apresentar para vocês o passo a passo de como a resolução explica. Primeira coisa é, se você está saindo da instituição e não vai ter nenhum assistente social assumindo a sua função, é que você faz isso. Se tiver um assistente social que vai assumir sua função, você repassa para ela e pronto. Se não tiver, você tem que lacrar o material técnico e o material técnico sigiloso que você fez. Eu já cheguei em municípios, vou dar alguns exemplos dessa lacração. O assistente social trabalhava com habitação, então ela tinha todos os formulários com os documentos em anexo, com comprovante de residência. Aí ela fez um termo que a resolução sugere, descrevendo tudo que ela estava deixando. Quando você lacra esse material, é para assinar você, o gestor do município e um funcionário do CRES. A própria resolução já coloca, na inviabilidade de alguém do CRES ir lá no município, né, ele primeiro sugere que tem que ser alguém do CRES, depois ele diz, na inviabilidade, você pode mandar um termo para o CRES, informando, olha, a partir do dia tal, eu não faço mais parte da equipe de profissionais desse município e eu estou deixando esses documentos. Quando o outro profissional assumir, ele abre e aí ele fica responsável por aqueles documentos. Vocês estão entendendo que você só faz essa lacração quando não tiver um outro profissional que possa assumir as suas funções lá, certo? Inclusive, a resolução diz que se aquele setor for extinto, tem que ser incinerado o material. Extinto mesmo, pessoas, não é assim não. A LBA deixou de funcionar e criou-se a Secretaria de Assistência. Não extinguiu a atenção aos benefícios sociais, só mudou de responsável. Quando é extinto, quando não vai mais se usar aqueles documentos, quando aqueles benefícios que eram distribuídos a partir daquele cadastro não funcionam mais, o setor extinto tem que ser incinerado todos os materiais. Onde é que tem isso tudo nessa resolução, pessoas? Então, em prova, eu tenho que saber que existe uma resolução que disciplina a lacração do material técnico e do material técnico sigiloso, e as condições para essa lacração são essas. Quando não tem um profissional de serviço social que vá assumir imediatamente a sua função, você lacra na presença de alguém do CRES. Se não tem, você envia um termo esclarecendo e detalhando tudo que você está deixando. Isso é muito importante, sabia? Porque já aconteceu de documento sumir em município
e tinha a ver com questões judiciais, por exemplo, e o juiz mandar assistente social que no ano tal trabalhou lá, porque era na época que ela estava naquela sala. Isso foi real. Então é uma forma também da gente se proteger. E para a prova, eu tenho que saber essa dimensão, né, passo a passo de como é que eu lacro um material. E não é só material sigiloso, é também material técnico e material técnico sigiloso. Certo, pessoas? Vamos lá, ainda falta um monte, presta atenção, não sai daí não, vai pegando, dá pause, anota, vai lendo, cada resolução dessa é 2, 3 páginas, então na verdade o que eu tô fazendo com vocês é dizendo dessas 2, 3 páginas, o que é mais recorrente em prova de concurso, então ou vai escrevendo o que eu tô falando, ou fica aí com a resolução na mão e vai marcando, aí ela disse isso, então é importante, marca lá, certo? Porque eu tô fazendo uma leitura não geral da resolução. Eu estou fazendo, como eu já disse, uma leitura direcionada para os componentes dessa resolução que são mais recorrentes em prova de concurso. Certo, pessoas? Vamos lá. Resolução 557 de 2009 dispõe sobre a emissão de parecer, laudo, opinião técnica conjunta entre o assistente social e outros profissionais. Esse eu quero ler umas coisinhas também, porque ele é bem importante e é uma resolução bem recorrente em concurso, certo? É uma resolução principalmente nos concursos do judiciário. Ó, uma coisa que é importante, ao atuar em equipe multiprofissional, o assistente social deverá respeitar as normas e limites legais, técnicos e normativos das outras profissões, em conformidade com o que estabelece o Código de Ética. E aí ele vai dizer assim, ó, no atendimento multiprofissional, a avaliação e discussão da situação poderá ser multiprofissional, respeitando as conclusões manifestas por escrito pelo assistente social, que tem seu âmbito de intervenção nas suas atribuições privativas. O que é que ele vai dizer? Essa resolução é muito importante porque o que é que acontece? As discussões podem ser coletivas, mas a opinião técnica ela tem que ser separada, ela tem que ser individual. Por quê? Porque o psicólogo ele vai ter uma metodologia, ele vai ter um foco diferente do assistente social. Então, quando eu junto, eu vou estar criando uma visão que talvez seja distorcida. Por exemplo, se de repente colocou lá que o fulaninho foi agressivo. Quem foi que disse que ele foi agressivo? Porque se for psicólogo, talvez tenha sido de todo um estudo de traço de personalidade, de patologia, não sei. Mas se foi o assistente social que escreveu, pode ter sido só porque ele tratou a gente mal, porque a gente não tem competência para analisar essa questão de traços de personalidade e de respostas a partir desses traços. Então, se eu coloco a opinião técnica conjuntamente, eu crio um desvio, porque eu não sei quem foi que falou o quê e pode ser invalidado por atecnia. Então, essa resolução coloca que o estudo pode ser feito em conjunto, o debate pode ser feito em conjunto, mas a opinião técnica ela tem que ser respeitada a partir da visão específica e separadamente de cada profissional. Ai, Cíntia, eu tenho um grupo de idosos, a gente não pode fazer um relatório, não. Bicha, presta atenção, eu tô falando da opinião técnica. A opinião técnica é parecer. Muitas vezes colocam o laudo como opinião técnica. Isso não quer dizer que o trabalho em grupo, que é coordenar um projeto, fazer um relatório de um projeto, que você está descrevendo as atividades que realizou, não tem problema em ser feito em conjunto. Agora, na opinião técnica, quando você vai emitir uma opinião sobre determinada situação, e que requer conhecimentos específicos da sua profissão, uma metodologia específica da sua profissão, tem que ser separado, certo, pessoas? E aí essa resolução, ela vai ter, esse é o ponto mais importante, mesmo em equipe multiprofissional, né, ter resguardado as particularidades profissionais e o respeito, né, às outras profissões. Vamos para a próxima resolução, que também é bem recorrente, bem importante. Resolução 559 de 2009, dispõe sobre a atuação do assistente social, inclusive na qualidade de perito judicial ou assistente técnico, quando convocado para prestar depoimento como testemunha. Essa é uma resolução que vai disciplinar aquela parte lá do Código de Ética que diz que a gente não pode, né, atuar como testemunha
naquilo que nos foi confidenciado no exercício profissional, certo? Porque aí seria uma quebra de sigilo e uma quebra de relação de confiança que você constrói com o usuário. Então, o que é que acontece, pessoas? O que ela vai colocar aqui é que, na condição de perito, né, me contrate como perito, que eu faço um estudo e aí eu vou lá e emito a minha opinião técnica. Eu não posso ser convocado na condição de testemunha, porque aí a testemunha eu não fiz nenhum estudo técnico específico para a finalidade daquele caso e o juiz quer que eu fale daquilo que me foi confidenciado quando eu estava como assistente social do CRAS, quando eu estava como assistente social do hospital. E a gente tem muito claro no nosso código de ética a questão do sigilo profissional enquanto um direito profissional. Então o judiciário não pode. Só que eu tenho que ir, viu, pessoas? Eu não posso me recusar aí, não. Eu vou lá e quando eu chego lá, digo que estou resguardada pelo meu código de ética. Uma coisa importante dessa resolução, pessoas, eu até marquei aqui, que esse ponto também ele geralmente cai na prova. O objeto da perícia deverá ser o mesmo para perito e assistente técnico, que deverão possuir a mesma habilidade profissional na hipótese de se manifestarem sobre matéria do serviço social, atribuição privativa do profissional, certo? Então, primeiro, num caso de guarda, de disputa de guarda, o juiz ele vai contratar um perito e ele vai dar um objeto da perícia. O que é isso? A lista de informações que ele precisa saber para fundamentar o julgamento dele, certo? E os assistentes técnicos são os profissionais de cada uma das partes. O assistente social que a mãe contratou para fazer o estudo, para identificar, né, para fundamentar também o advogado da defesa dela, e o assistente social que o pai contratou, por exemplo, numa disputa de guarda. O que é que a resolução vai dizer? Que independente de eu ser perito, convocado pelo juiz, ou de eu ser assistente técnico de uma das partes, eu tenho que seguir o mesmo objeto da perícia. Não pode ser assim, não. Ah, se eu sou advogado, se eu sou assistente social da mãe, né, eu vou pegar somente aquilo que eu acho importante para fazer a mãe vencer. Não, porque ali o que está em jogo é o direito da criança e de quem é a melhor pessoa para estar lá cuidando, né, com a guarda dessa criança, certo? Então, o que a resolução vai dizer é que, por uma questão ética, independente de você ser assistente técnico de uma das partes, você tem que seguir o objeto que o juiz solicitou ao perito, certo? Uma outra coisa também é quando a perícia constitui apenas na inquirição pelo juiz do perito e do assistente técnico, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o assistente social deverá se restringir a emitir sua opinião técnica a respeito do que houver avaliado. Ou seja, eu só posso emitir a minha opinião sobre o que é matéria do serviço social e sobre o que dessas informações eu coletei na minha perícia, certo? E não sobre outros espaços que eu tive conhecimento do caso, certo, pessoas? Então essa resolução ela é bem importante também sobre essas questões. Vamos agora, né, para a resolução 569 de 2010. Dispõe sobre a vedação da realização de terapia associada ao título e ao exercício profissional do assistente social. Assim como a resolução depoimento sem danos, a resolução também ela é taxativa, ela só diz assim: a realização de terapia não é nem competência, nem atribuição do assistente social, certo? Inclusive vai ter um parecer jurídico da Silvia Terra explicando por que não é. Mas a resolução em si, ela só vai dizer, não, realização de terapia não é nem competência, nem atribuição privativa do assistente social. E aí, para quem está aí nos concursos da saúde mental, tem que entender que no CAPS eu posso até realizar um trabalho terapêutico. Por quê? Porque eu contribuo no processo de tratamento daquele sujeito. A partir do momento que eu fortaleço os vínculos familiares, a partir do momento que eu faço um conjunto de atividades de pertencimento dele com a comunidade, com a família. Mas a atuação terapêutica não é terapêutica.
terapia, certo, pessoas? Então é deixar muito claro que o trabalho do assistente social, ele pode até contribuir no processo de tratamento numa perspectiva terapêutica, quando eu tô lá no CAPS, mas ele não pode realizar terapia, certo, pessoas? Vamos lá para a última, né, que é a resolução 572 de 2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro no Conselho dos assistentes sociais que exerçam funções ou atividades de atribuições do assistente social, mesmo que contratados, sobre a nomenclatura dos cargos genéricos. O que foi que aconteceu? Com a resolução das 30 horas, que alterou a lei de regulamentação da profissão, muitas instituições, né, começaram a criar cargos genéricos. Não é mais assistente social, é analista de meio ambiente, é analista de projetos sociais. No entanto, mesmo com a nomenclatura de cargo genérico, se as suas atribuições forem atribuições privativas do assistente social, você tem que estar inscrito no CRES e você tem que reivindicar junto ao espaço de trabalho as mesmas condições de trabalho que se tivesse na condição de assistente social. Certo, pessoas? Eu estou citando aqui as principais resoluções que tratam do exercício profissional e que são vinculadas ao concurso público, né? Vocês viram aí que pela numeração tem muitas resoluções. Se você for lá no site do Cefes, você vai ver centenas de resoluções, porque essas resoluções disciplinam tudo do conjunto Cefes-CRES. A determinação da anuidade, a contratação de consultoria, a organização de evento, tudo. Dentre essas resoluções, tem as que disciplinam o fazer profissional. E são essas que disciplinam o fazer profissional que são mais recorrentes em concurso. Entenderam também, se vocês prestaram atenção aí direitinho, não só anotando aquela loucura, que essas resoluções, elas são importantes também, não só para concurso, mas para o nosso trabalho cotidiano. Vocês viram como elas ajudam? Como a gente deve se comportar em determinadas situações, como a gente deve atuar, que estrutura de trabalho e de espaço físico nós devemos ter. Então, elas são resoluções também importantes para o dia a dia do nosso trabalho. E aí, só reforçando o que eu falei no começo, eu não fiz um resumo de toda a resolução, eu apenas peguei que pontos das resoluções eu já vi de forma mais recorrente em provas de concurso. Certo? Então, claro que a resolução vai ter outros conteúdos, vai ter outros elementos, outras informações, mas eu preferi recortar do que é mais recorrente e do que é mais relevante. E aí, se você está assistindo esse vídeo do nosso Serviço Social Material Grátis, que é o nosso grupo do Facebook, ou lá do nosso canal do YouTube, que é o Pottery Social. Se você está nele, pode ir lá embaixo comentar, se tiver alguma dúvida, porque a gente sempre acompanha os comentários, né, das nossas postagens para estar contribuindo com vocês nesse processo de formação, preparação para concurso e aprovação. Certo, pessoas? Então, qualquer dúvida, coloquem aí, acompanhem a gente, que a gente sempre está fazendo vários vídeos, eu e a professora Arivânia, que é da área mais de legislação social e direito. Sempre estamos fazendo vários vídeos para estar contribuindo nesse processo de qualificação profissional e de preparação para concurso. E qualquer dúvida, né, entrem lá. E novamente eu reforço, né, quem ainda não tem o nosso VADME como serviço social. A gente também tem várias outras publicações na área de resolução de questões, na área de competências e atribuições privativas do assistente social para estar ajudando vocês aí. Tá certo? Tchau, pessoas!